A autonomia costuma ser tratada como um objetivo final. Mas no contexto do autismo adulto, a autonomia não é um estado fixo. Ela não é um ponto de chegada definitivo. Ela é um processo relacional, sensível ao ambiente, ao momento emocional e às condições de previsibilidade. A autonomia não acontece no vazio. Ela acontece dentro de contextos, dentro de relações, dentro de limites emocionais reais. Por isso, a autonomia assistida não significa ausência de apoio, não significa independência total. Significa poder participar da vida cotidiana com suporte suficiente para que essa participação não gere sofrimento. Ser autônomo não é ser deixado sozinho, é poder fazer sem adoecer por isso. Atividades domésticas, responsabilidades simples e tarefas recorrentes podem sim fortalecer o senso de pertencimento, utilidade e identidade adulta. Elas organizam o tempo, dão contorno à rotina, criam vínculos concretos com o espaço de vida. Arrumar a própria cama, preparar uma refeição simples, cuidar de um objeto, de um pet ou de uma parte da casa. Essas experiências podem dizer simbolicamente: você faz parte, você contribui, você importa. Mas isso só acontece quando a tarefa é vivida como possibilidade e não como pressão. O problema começa quando a responsabilidade deixa de ser mediada e passa a ser rígida, quando deixa de ser um convite e se transforma em obrigação absoluta. Um sinal de alerta é quando a tarefa deixa de ser flexível. Quando a pessoa sente que não pode falhar, não pode adiar, não pode negociar, não pode dizer hoje não. Outro sinal é quando o custo emocional se torna maior do que o benefício. Quando, após realizar a atividade, a pessoa fica esgotada, irritada, ansiosa ou desorganizada. No autismo, a previsibilidade que organiza também pode aprisionar. Uma tarefa que inicialmente ajuda a regular pode, com o tempo, se transformar em um ponto de controle excessivo, e aquilo que antes sustentava passa a aumentar a ansiedade e a rigidez. Por isso, a autonomia não pode ser avaliada apenas pelo desempenho. A pergunta central não é apenas: ele consegue fazer? A pergunta mais importante é: como ele fica depois de fazer? Se a realização da tarefa gera exaustão emocional, crises ou sofrimento persistente, isso não é autonomia saudável, mesmo que, tecnicamente, a tarefa esteja sendo cumprida. A autonomia precisa ser constantemente reavaliada, não em termos de produtividade, mas em termos de impacto emocional. A autonomia assistida pressupõe clareza de início e fim, possibilidade real de escolha, consentimento, validação emocional e permissão para interromper, ajustar, redistribuir ou reduzir demandas quando o custo se torna alto. Não se trata de abandonar responsabilidades, trata-se de dosar, mediar e adaptar. Outro aspecto fundamental é o reconhecimento simbólico da participação. Quando a contribuição de alguém é vista, nomeada e valorizada, ela fortalece o vínculo e o senso de pertencimento. Não é apenas fazer, é ser reconhecido por fazer. Quando a participação é ignorada ou tratada apenas como obrigação, ela perde seu efeito regulador e pode passar a ser vivida como cobrança, exploração ou exigência excessiva. A mediação familiar é decisiva nesse equilíbrio. A família não atua como fiscal da autonomia, ela atua como reguladora do ambiente. Não é sobre vigiar se a pessoa está cumprindo tarefas, é sobre observar se o ambiente está promovendo bem-estar ou produzindo sobrecarga. Cuidar da autonomia é muitas vezes saber recuar, saber aliviar, saber retirar uma exigência quando ela deixa de ajudar. É permitir que a ajuda exista sem que ela seja vivida como fracasso. É compreender que precisar de apoio não é sinal de incapacidade, é sinal de humanidade.
No sistema rede, a autonomia não é medida pela ausência de suporte. Ela é medida pela presença de bem-estar. O objetivo não é independência total. O objetivo é participação possível, sustentável e humana. Autonomia não é provar algo para os outros, é construir uma forma de viver que não machuque por dentro. Quando responsabilidades organizam, elas regulam. Quando se tornam rígidas, elas sobrecarregam. E o papel do cuidado é perceber essa diferença. Porque a autonomia saudável não é sobre exigir mais, é sobre permitir que a vida seja vivida sem sofrimento desnecessário. No próximo vídeo, vamos falar sobre previsibilidade e por que antecipar não é controlar, mas cuidar. Até lá! Autonomia assistida. Participar sem adoecer. Série Quando a Rotina Some, Episódio 5.